do Senhor, Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Seguindo uma tradução própria que eu fiz, então você deve ver algumas diferenças na sua tradução. A palavra de Deus diz assim: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais nos falou no Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio de quem também criou o universo. Ele que é resplendor da glória e expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder, depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu. Palavra do Senhor. Oremos. Pai, te agradecemos por essa hora bendita, por esse tempo que o Senhor mesmo dá ao teu povo, para que possa abrir a tua palavra, o teu povo possa examinar a tua palavra, possa crescer por meio da instrução dela e possa ser conduzido a ti numa forma de vida que seja agradável ao Senhor. Pedimos então que teu Espírito nos ajude a compreender, reter, praticarmos a palavra que aqui há de ser ministrada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Vou pedir aos irmãos diáconos a providenciar um copo com água. Não tem água aqui hoje. Água. Enquanto providenciam um copo, eu quero dizer a todos que eu estou bem, estou vivo, e Josi principalmente. Josi e Davi já estão em casa. Hoje começa a batalha. Né? A partir de hoje as noites serão curtas. Deus é bom. Mas obrigado a todos que oraram, né, pelo parto dele, foi tranquilo, graças a Deus. A única coisa que me preocupou foram as primeiras caras dele. Era a cara de brabinho. Eu disse: ai meu Deus, não é possível. Repreende esse espírito de pastor dele. Ok, queridos, antes de eu começar exatamente a exposição dessa noite, eu queria voltar a uma questão do domingo passado. Uma das coisas que me deixa muito feliz é quando a gente está expondo e a gente está vendo que o pessoal está prestando atenção mesmo. Então eu fui arguído do porquê que, ao mencionar o texto de Atos, eu pulei um versículo. E talvez você tenha ficado com essa dúvida, então eu quero voltar a esse texto de Atos, capítulo 2. Lembrando aos que estavam aqui domingo, nós começamos a ver domingo passado o segundo ponto dessa expressão, versículos 1 e 2, que diz: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas, e nos dias finais nos falou no Filho. Nós começamos a ver que não somente Deus nos torna conhecido o seu Filho e toda a sua vontade num processo revelacional, como nós vemos que isso também tem um modus operandi. Existe uma forma como Deus torna conhecida a sua vontade e como Ele torna conhecido o seu Filho a nós. Então nós começamos a observar no domingo passado que há pelo menos duas formas trágicas de tentar se conhecer a Deus, sua vontade e o seu Filho. Uma
é a gente achar que a vontade de Deus, ou a sua palavra, ou a sua voz pode ser conhecida sem a mediação da Escritura. O que tecnicamente nós chamamos isso de misticismo. O misticismo é uma forma de eu achar que Deus fala comigo sem que haja um objeto concreto ou um objeto real para exame. E aí nós começamos a ver que isso não é o que diz respeito à vida da igreja cristã. E olhamos o texto de Atos, capítulo 2, rapidamente, mostrando e dizendo o seguinte: a vida da igreja cristã primitiva, ela era baseada na perseverança da doutrina dos apóstolos e comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós dissemos, no versículo 43, ele mostra qual era a consequência de uma igreja que vivia na perseverança da doutrina apostólica e comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele diz, em cada alma havia temor. Essa era a perspectiva na vida das pessoas. Agora, o que vem a seguir, diz assim, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos cristãos primitivos. Daqueles que creram. Não. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. A experiência de sinais e prodígios não era uma experiência. Vamos só guardar aqui todo o centro. A experiência de sinais e prodígios não era uma experiência dos cristãos primitivos, mas dos apóstolos. E isso tinha uma razão de ser. A leitura funcional do livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 1, Lucas começa o texto dizendo que ele escreveu o primeiro livro, nós sabemos que isso é o que nós chamamos de Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ser dado mandamento, ou haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram. A partir daí, o livro de Atos começa a mostrar por que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles eram os sucessores legítimos de Jesus. E então não somente o que eles ensinavam, mas o que eles faziam eram as mesmas coisas que Jesus fazia. Então a experiência de sinais e prodígios não é uma coisa para mim e para você. Esse negócio de que a nossa experiência com Deus vai nos levar a esse tipo de experiência, não é verdade. A experiência da igreja era palavra e comunhão, oração e partir do pão. O que é o partir do pão? O livro de Atos é a Eucaristia. Era na ceia do Senhor que eles comungavam a experiência da palavra e da fé. E era por meio da palavra que eles viviam a sua vida de oração. Então entenda, eu não pulei isso porque eu tenho algum problema com a ideia de experiência, que essa experiência não é nossa. Não era da igreja primitiva. Então havia temor no coração deles. Ponto. O que havia também? Continua olhando lá o texto, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos. E isso era na vida deles. O temor fazia parte da vida. O estar juntos era parte da vida. E eles tinham tudo em comum. Então me preocupa os movimentos que buscam a ideia do poder, do milagre, disso e daquilo. Mas é engraçado que eles não buscam a vida em comum, né? De ter tudo em comum. Não, o que é meu é seu. Ao ponto de nós termos depois, logo no capítulo seguinte, capítulo 4, Barnabé vendendo tudo que tem e dá à igreja por causa dos necessitados que tinha na igreja. E isso era a vida dos cristãos. Sinais e prodígios eram dos apóstolos. Por quê? Porque eram eles que eram os sucessores. E os sinais, do mesmo jeito que atestavam Cristo como Messias, os sinais atestavam estes apóstolos como legítimos sucessores. Só para eu poder fechar isso agora uma leitura teológica. Isso aqui, Lucas, ele inspira-se na narrativa de Elias e Eliseu. Lembra de Elias? Elias vai lá, faz um monte de sinais e prodígios que o atestam como profeta, e Eliseu então pede porção dobrada.
o que acontece? Você pode conferir lá no livro de Reis, ele faz 2 vezes mais os milagres que Elias fez. Pegue agora os milagres de Jesus no Evangelho de Lucas e compare com o que os apóstolos vão fazer em Atos. Eles fazem 2 vezes mais do que Jesus fez. O que atestava que o Espírito do Senhor estava sobre os apóstolos. Mas o Espírito do Senhor não está nesse sentido sobre nós. Porque não tem que ser atestado nossa autoridade. A autoridade tinha que ser atestada da palavra dos apóstolos. A palavra deles, sim. O que eles disseram, sim, tinha que ser atestado. A minha, Deus não tem que atestar nada. Eu não preciso fazer nenhum milagre. Você tem a palavra para verificar se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Da mesma forma que disseram, por que o pastor pulou esse versículo? Tá bem, isso é importante, a gente tem que crescer observando isso. Isso aqui até no livro de Atos é uma recomendação paulina dizendo que os irmãos, quando ele foi pregar lá, os irmãos olhavam o quê? Escritura com escritura, para verificar se o que ele pregava estava de acordo com a palavra de Deus. E Paulo disse, esses daí são nobres. Então, entenda, eu realmente fico muito grato a Deus quando alguém observa isso e me questiona, porque eu vejo nobreza à medida que estão ouvindo a pregação. Então, se eu não tornei claro, você pode me questionar depois, eu não tenho nenhuma dificuldade com questionamentos. Joia? Eu quero voltar então onde nós estávamos semana passada. Nós estávamos examinando esses 2 sérios problemas que entraram sorrateiramente na igreja e começaram a roubar de nós não apenas o Evangelho de Cristo Jesus, mas começaram a roubar também o próprio Senhor Jesus. Quem é Jesus, afinal de contas? É isso que nós temos examinado. E examinando os versículos 1 e 2 de Hebreus 1, nós temos procurado demonstrar de uma coisa bem clara nesse primeiro ponto que o escritor de Hebreus coloca para nós. Quem é Jesus? Ele é a plena revelação de Deus aos homens. Para tanto, o escritor sagrado ele estabeleceu algumas linhas mestras, algumas teses que nós estamos examinando nesses 2 versículos. Nós vimos que existe primeiramente um processo revelacional que culmina na manifestação do Senhor, e a seguir nós começamos a ver que esse processo possui um modus operandi que é claro para o escritor de Hebreus. Ele nos falou, ele falou aos pais pelos profetas. Depois eu quero explicar esse modus operandi, mas está nessa frase. Todavia o que nós temos visto são igrejas evangélicas, ou que se dizem evangélicas, que têm esquecido dessa prática tão simples da revelação de Deus, porque elas têm se permitido cegar por esses 2 sérios problemas, chamado misticismo, quando a verdade não precisa de um objeto concreto de mediação, basta apenas a minha experiência. O que eu disser que eu tive com Deus, se eu tiver um sonho com Deus, se eu disser que eu ouvi a voz de Deus, se eu disser que eu tive um arrepio de Deus, uma visão, Deus falou comigo. E eu não preciso da mediação de nada concreto ou objetivo para a minha certeza daquela verdade. Então isso é misticismo. E o segundo sério problema que queremos examinar hoje chama-se pragmatismo. Como nós examinamos o misticismo, examinemos agora esse grande problema que nos cega para o entendimento da verdade de Deus. O pragmatismo é uma ideia filosófica que foi desenvolvida no final do século XIX, início do século XX, por 2 filósofos chamados Charles Sanders Peirce e William James. Esses 2 homens elaboraram um processo de raciocínio que tomou conta principalmente da sociedade ocidental depois da década de 70. E é interessante você pensar que isso não surge à toa. É na década de 70, principalmente no final da década de 70, que nós vamos encontrar o surgimento de uma nova abordagem filosófica chamada pós-modernismo. E no pós-modernismo, todo o absoluto, toda a verdade deixa de existir. Ela vem ao chão. E aí o pessoal redescobre esses 2 filósofos, Charles Sanders e William James, e a ideia do pragmatismo que consiste na seguinte doutrina. Diziam eles que a validade de uma doutrina, ela é determinada por seu sucesso prático. Entenda o que é que diz o pragmatismo segundo esses 2 homens. A validade de uma doutrina, ela é determinada por seu sucesso prático. Ou seja, se eu decidir fazer determinada coisa e isso der certo, então é verdadeiro.
Se você ouviu a voz de Deus dizendo para você fazer determinada coisa, você fez e deu certo, então a gente pode dar glória a Deus, aleluia, sapatear, colocar um globo da morte na igreja e acabou. É de Deus, porque deu certo. Esse novo modus operandi que a igreja aceitou, ela na verdade tem comprometido a nossa capacidade de conhecer e entender a Deus. Pois a cada dia que passa, mais e mais igrejas estão assumindo o pragmatismo como uma doutrina verdadeira. O discurso comum, quando nós criticamos, e essa é a palavra mesmo, quando algo está errado, nós não podemos fazer outra coisa a não ser criticar. Então, quando nós criticamos algo que não é bíblico, quando nós criticamos um determinado procedimento que não tem nenhuma fundamentação bíblica, o que nós costumamos ouvir é: mas pastor, está dando certo. É isso que importa, pastor. Se não é essa frase, a gente costuma ouvir assim: pastor, está dando certo, e se está dando certo só pode ser de Deus, Deus está nesse negócio. Então, para confirmar essa ideia de que realmente Deus está nesse negócio, os caras começam a apresentar números que fazem inveja a qualquer coração ambicioso por um ministério bem sucedido. Eu quero que você entenda isso. Os números só fazem inveja a corações ambiciosos por ministérios de sucesso. Para os que amam ao Senhor de fato, para quem ama a Deus de fato, os números não fazem nenhum sentido. Os números, na verdade, são totalmente desprezados, porque são desprezíveis em si só. O que aqueles que amam a Deus realmente querem é encontrar a fidelidade bíblica da igreja ao Senhor. E não é apenas uma fidelidade bíblica no que diz respeito ao conhecimento da verdade, mas à prática da verdade. Perceba que aqui nós temos dois problemas. Há igrejas que são bíblicas nas suas pregações e ensinos, mas são igrejas totalmente desprezíveis pela maneira como vivem. Uma boa doutrina e uma vida podre. Uma boa doutrina e uma prática de vida totalmente imunda. E então batem no peito para dizer: mas nós temos a doutrina. E daí você vai para o céu, não, você vai para o inferno com a doutrina certa. Isso me lembra aquela história que tinha um calvinista e um arminiano que todo dia se encontravam e ficavam brigando sobre a questão se ele era salvo porque foi eleito ou porque ele escolheu Jesus, e ficavam nessa história. E os dois morreram e foram para o inferno. E quando se encontravam no inferno, o arminiano foi tirar com a cara do calvinista e disse: mas você não disse que era uma questão de eleição? Eu disse: pois é, eu fui eleito para vir para o inferno mesmo. E o calvinista olhou para o arminiano e disse: mas você não era você que escolhia? Pois é, rapaz, morri no dia errado. Ainda que seja uma brincadeira que se faça, mas tem muitas igrejas que brigam muito por doutrina, sem que elas compreendam as implicações para a sua vida prática. Então também nós não precisamos disso, porque aqueles que amam ao Senhor querem uma igreja bíblica, o que significa que ela não somente proclama a verdade de Deus, mas significa que ela pratica essa verdade. Não nos interessa de fato quantos membros tem uma igreja. Vocês têm cansado de ouvir eu falar isso aqui. Nós estamos indo aí para 7 anos, Ricardo. 7 anos, eu já cansei de falar isso. Eu não faço questão nenhuma que você seja membro dessa igreja. Já te disse isso. Não faço questão de números, não me interessa números. Eu até digo para você, você está nessa igreja aqui, ou porque você é masoquista, você gosta de se prepara para ir para o culto e diz: hoje eu quero apanhar, o pastor vai dar na minha cara. Você é masoquista. Ou porque você acredita que realmente nós estamos ensinando a Escritura Sagrada. E mesmo que ela doa em último mês, você diz: não, mas eu preciso ouvir porque essa é a verdade. Nós não estamos preocupados se temos 100 membros, 20 membros, 200, não interessa.
É óbvio que aquilo que Deus tem nos dado em termos de crescimento nos alegra, mas entenda, nós não vamos negociar a verdade para que esse número continue crescendo ou para que você fique nessa igreja, porque realmente não nos interessa a ideia de números. O que nos interessa é que cada um de vocês sejam instruídos e sejam desafiados a viver de uma forma que Deus seja louvado, Deus seja glorificado, uma vida que agrade a Deus e que esteja de acordo com os padrões da revelação que Ele nos faz nas Escrituras. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso interesse. Então quando o cara vem para mim, pastor, mas olha, está acontecendo, a igreja tinha 20 membros, está com 5 mil. Cara, isso não enche meus olhos. Para mim não faz diferença nenhuma. Isso para mim são tolices do pragmatismo. E a vontade de Deus, a verdade de Deus, não se conhece por meio dessa filosofia infame e maligna que torna pessoas números e não pessoas. Nessa filosofia que desumaniza pessoas, quando elas deveriam ser amadas e não contadas. Então para mim não faz diferença essa besteira do pragmatismo. Agora deixa eu te dizer uma coisa antes de eu ser mal interpretado. Porque às vezes eu falo, até hoje eu estou traumatizado com a história da churrascaria. Quando eu falei que eu estava repensando a minha ida à churrascaria, porque eu não lembrava de nenhuma vez que eu tivesse ido a uma churrascaria sem ter pecado contra o Senhor. E eu falei isso de manhã, à noite já estava com o tititi, rapaz, o pastor disse que ir na churrascaria é pecado. Isso era meu Deus. Então antes que você compreenda mal o que eu estou falando, deixa eu esclarecer uma questão. Eu também não tenho nenhum problema com igrejas que sejam grandes. Entenda bem essa questão. O fato de uma igreja ser grande não é sinal de infidelidade ao Senhor e à sua palavra. Há ministérios que são totalmente pautados na palavra de Deus e que são grandes. Há 1 ano e meio atrás eu tive a oportunidade de conhecer a igreja do pastor John MacArthur, Grace Community Church. É uma igreja que tem em média 10 mil membros. O templo é enorme. Eles precisam realizar 3 cultos para atender essa demanda. E se você conhece John MacArthur, você já leu obras do John MacArthur, com certeza você tem a impressão verdadeira de que ele é um homem pautado na palavra de Deus. Você não vai encontrar a igreja dele fazendo alguma coisa para atrair as pessoas. Vamos fazer uma atividade de jovens para atrair pessoas. Não tem nada disso na igreja dele. Existe pregação da palavra. E Deus se agradou de fazer crescer o ministério dele. Somente o ministério dele não. Antes de John Piper deixar o pastorado da igreja Baptist Bethlehem, a igreja desse homem também é uma igreja grande. Então entenda, não confunda também a ideia de que igrejas grandes necessariamente são infiéis. Não é a mesma coisa. O meu problema, e preste bem atenção nisso, esse deveria ser um problema de todo cristão, é com igrejas que são infiéis às Sagradas Escrituras e que usam os números para justificar as suas práticas pecaminosas, vergonhosas ao Evangelho e danosas ao reino de Deus. Esse é o meu problema. Isso para mim é inadmissível. Tendo esclarecido isso, eu espero que você então não confunda mais o que eu estou dizendo. Eu quero voltar ao problema do pragmatismo em si. E para tanto eu quero voltar lá naquele pastor da Bahia que eu mencionei semana passada, que após ter ouvido a voz do Senhor, mandando ele criar uma escola de samba, ele decidiu obedecer a essa voz. E o que dava validade a essa experiência dele? O Senhor falou comigo, nós fizemos a escola de samba. A validade estava baseada no pragmatismo. Era no pragmatismo que se afirmava que aquilo que supostamente ele ouviu de Deus era verdade. Quando a igreja dele começou a participar do desfile das escolas de samba, o que aconteceu logo de cara? Ganharam logo de cara. Toma. Olha Deus, esse é Deus. Humilhou os ímpios e fez a igreja ganhar o desfile das escolas de samba. Que bênção! Somente isso? Não, o testemunho dele, ou o testemunho diz que nos outros anos, 5 anos consecutivos, a igreja dele ganhou todos os desfiles. E como consequência, as outras escolas perceberam que a igreja daquele pastor e a escola de samba da igreja dele era uma igreja imbatível. E eles desistiram de continuar concorrendo e com isso acabou o carnaval naquela cidade. Olha Deus, Ele falou comigo, olha o resultado.
Então nós temos que perguntar se esse sucesso reflete de fato a vontade de Deus. A voz do Senhor de fato foi ouvida. Se eu aceitar a ideia do pragmatismo de que a voz do Senhor se dá pelo resultado que eu recebo, então eu direi que sim, Deus falou com ele. Esse é um novo modus operandi. Essa é uma nova forma de Deus falar conosco. Mas se eu examinar as Escrituras, eu vou ter que ser obrigado a dizer não. Deus com certeza não falou com esse homem. Pois o fato de algumas doutrinas ou afirmações se cumprirem e obterem êxito não significa que o Senhor Deus aprove o que está sendo feito. Então, para isso, eu quero convidar você para um exame um pouco mais detalhado essa noite de uma passagem que é chave no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13. No contexto dessa passagem, o Senhor Deus chama a atenção de Israel para que ele observe a sua lei, não acrescentando nem diminuindo nada. Observe o capítulo 12, versículo 32, que é o que antecede o que vai acontecer no capítulo 13. 12:32 diz: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. A tradução da palavra observar, que aparece no versículo 32, é a tradução do verbo hebraico chamar. Esse verbo ele implica diretamente na ideia de observar com atenção, olhar com detalhe, o que a igreja esqueceu de fazer. Você já reparou que a igreja ela é levada a glorificar a Deus baseado nas suas emoções e não na observação daquilo que se fala? A pessoa vem à frente, dá um testemunho, aí a igreja se empolga, arrepia, chora, bate palma, e ninguém parou para examinar a verdade daquilo que foi dito. Porque no final das contas parece que está glorificando a Deus. E nós desrespeitamos o que o Senhor Deus falou através de Moisés. Não, você vai observar com detalhe todas as coisas. O uso desse verbo se dá em razão do perigo que os israelitas estavam enfrentando naquele momento. Lembre-se que no livro de Deuteronômio eles vão entrar numa outra terra, numa terra de gente estranha, juntamente com povos que conheciam a legislação mosaica, porque saíram com eles do Egito. Então Deus quer que eles observem com calma todas as coisas, para que eles não sejam enganados. Então a instrução bíblica, segundo essa passagem, requer que nós examinemos em detalhes as provas que se apresentam para atestar que algo veio da parte de Deus ou não, se Deus realmente manifestou determinada coisa ou não. Outra questão importante nesse texto para você observar é que esse verbo chamar em hebraico, ele se encontra numa situação verbal muito interessante, que é o cal imperfeito. E a maneira como Moisés utiliza o cal imperfeito dentro da Torá indica a ideia de uma ação contínua, de um processo que não pode ser interrompido. É a indicação de uma ação permanente. Quando Deus manda a gente examinar e olhar com atenção, Deus diz: não é olhar com atenção apenas uma situação, é passar a tua vida e toda a tua história observando aqueles que se levantam para falar em meu nome ou abrirem a boca em meu nome. Preste atenção com detalhe aquilo que eles estão falando. Ou seja, o Senhor requer que o seu povo esteja sempre atento, a fim de julgar aquilo que se apresenta em nome de Deus, mesmo que essas coisas sejam trazidas com provas incontestáveis. Uma terceira observação nesse texto ainda é que, se você prestou atenção no capítulo 12, versículo 32, quem está falando
é o Senhor diretamente. Aqui não se vê na leitura, e consequentemente então não se ouve a voz de Moisés. Não é Moisés que está falando. Observe, tudo que eu te ordeno, é o Senhor falando isso. Tu observarás. É importante entender isso, para que ninguém depois diga, não, mas foi um homem. Porque a gente já tem ouvido alguns casos bem esdrúxulos mesmo. Do tipo, o cara abria a boca para falar contra aquilo que o apóstolo Paulo ensina e diz, não, mas Paulo era um homem. Tá bom. Não há ideia mais de que Deus estava usando aquele homem. Então alguém poderia dizer, não, mas aqui é Moisés. Não, mas o texto não diz que essa voz é de Moisés. Ele está dizendo aqui que é a voz do Senhor, que Moisés apenas copiou as palavras. São palavras diretas do Senhor, dadas a um legítimo profeta que era Moisés. Então observe que, tendo terminado esse discurso, que começou no capítulo 10 esse discurso, e no capítulo 10 é interessante você observar o que Deus disse a Moisés. Pegue lá e olhe comigo o versículo 1. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe ao monte e faz uma arca de madeira. É uma questão muito interessante. Por que Deus manda lavrar 2 tábuas de pedra? Porque no conceito semita, no mundo antigo, as leis que eram imutáveis, que nunca poderiam ser mexidas, deveriam ser escritas numa pedra. Porque na pedra você não pode alterar. Elas estão lavradas para todo sempre. O tempo pode passar e continuará lá. Na madeira não, na madeira apodrece, estraga, apaga, porque a madeira vai se soltando. Na pedra não. A ideia de gravar em pedras indicava essa imutabilidade da lei do Senhor. A mesma lei que agora no capítulo 12, versículo 32, ele diz, você não vai acrescentar nada a ela e você não vai diminuir absolutamente nada a essa lei. Muito bem, se você está entendendo isso, você também está entendendo que a lei de Deus tem Moisés como seu porta-voz, e que agora Moisés passa a apresentar, ou melhor, o Senhor Deus passa a apresentar no capítulo 13 um exemplo concreto para que Israel entenda como é que funciona esse ensino no versículo 32. Entenda, capítulo 13 não é uma coisa à parte, ele é o exemplo para que Israel entenda a aplicação do versículo 32 do capítulo 12. Capítulo 13, versículo 1, ele aponta para o caso de um profeta, que é aquele que fala em nome do Senhor, ou um sonhador, que é aquele que anuncia uma visão. Esses homens chegarão e anunciarão um sinal, ou um prodígio. Prodígio aqui, a palavra hebraica, refere-se ao milagre. Ele vai dizer, olha, um milagre vai acontecer. E ele fala isso em nome do Senhor. A grande questão é, o que você deve fazer se o tal sinal ou prodígio acontecer? Será que essa comprovação ou essa realização do milagre atesta aquela pessoa como profeta genuíno de Deus, a quem você pode ouvir e deve ouvir? É interessante que por onde eu pergunto isso, quando eu estou dando cursos em igrejas por aí, e se é sobre dons espirituais, então é muito legal isso. Quando eu pergunto, se aconteceu então o profeta é de Deus? A resposta é, claro, pastor, que a Bíblia diz que se acontecer é de Deus. Será? Segundo Deuteronômio 13, não. O fato de algo acontecer não significa que isso tenha a aprovação do Senhor. Na verdade, esse teste de cumprimento, se acontecer de Deus, só aparece em Deuteronômio 18. Eu acho que dá para você entender que Deuteronômio 13 vem antes, não é? Mas eu falo assim às vezes porque é engraçado, parece que o pessoal não sabe disso. Mas olha, o que vem antes do capítulo 18, 17, antes do 17, 16, antes do 16, o 15, antes do 15, o 14, e antes do 14, o 13.
É engraçado que o primeiro teste sobre profecia está no 13, não está no 18. E aí é interessante que quando você lê o discurso sobre o teste profético, o capítulo 18 ele é totalmente dependente do teste do capítulo 13. Ou seja, se a profecia não passar no primeiro teste, eu nem devo perder tempo com o segundo. Ah, mas aconteceu, o cara foi reprovado no primeiro, não interessa se aconteceu. É só depois de você chegar em casa, ler com calma esses capítulos. Assim, o que eu devo fazer para saber se tal coisa que aconteceu ou tal profecia realmente é de Deus? Continue no capítulo 13. Após afirmar que tal sinal ou prodígio aconteceu, o Senhor nos chama a atenção para aquilo que será ensinado pelo profeta ou pelo sonhador. Observe que no versículo 2 ele diz assim, vou pegar desde 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, se vamos, não ouvirás. Observe. E aqui eu quero fazer um jogo de palavras com a palavra hebraica. Chamar. Observe com atenção. Preste atenção. E se você quiser anotar, anote isso. O falso profeta, ele se denuncia não pelo sucesso dos seus atos, mas pelo que ele ensina quanto a Deus e sua vontade. É isso que você tem que começar a entender. Um falso profeta não é atestado como profeta verdadeiro, porque aquilo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Mas na hora que ele abre a boca após o milagre, aí você sabe se ele é de Deus ou não. Porque o que nesse caso de Deuteronômio 13 aconteceu é, o milagre ou prodígio aconteceu, e na hora que ele abriu a boca, ele falou de um falso Deus. Ele convidou a idolatria aquelas pessoas. Então, o falso profeta, ele se denuncia não é pelo sucesso dos seus atos, mas pelo que ele ensina quanto a Deus e a sua vontade. Nessa perspectiva, não há espaço para o pragmatismo. Mas pastor, aconteceu. Ok, e daí? Deuteronômio 13 está me dizendo exatamente que não importa se aconteceu. Se o ensinamento que essa pessoa está me trazendo não está de acordo com a lei do Senhor, com o Deus que se revelou na Escritura, com a vontade de Deus revelada na Escritura, não importa o que tenha acontecido. E deixa eu dizer novamente para você, eu não ser distorcido no que eu estou falando. Eu estou dizendo que aconteceu. Eu não estou pondo em dúvida de que o milagre não tenha existido. O texto não diz que não houve, antes pelo contrário, o texto diz, houve, aconteceu. Mas esse não é o teste. Não há espaço para pragmatismo, pois o sucesso de uma ação executada, anunciada ou predita, não implica em favor de Deus, podendo ser, ao contrário, sinal, preste atenção nisso, da ira de Deus. Muitos sinais e prodígios estão acontecendo, não é para mostrar que Deus está a favor, é para mostrar que Deus está contra. Não é para mostrar que Deus ama essa pessoa, é para mostrar que Deus odeia essa pessoa. Eu quero aprofundar essa questão desse texto com você. Um segundo chamar, ou atenção, deve ser feito aqui. Observe, preste atenção, pois o sucesso de uma ação executada, anunciada ou predita em nome de Deus aponta para o exame que o Senhor faz do nosso coração. E Ele faz esse exame diante do sucesso
que os tais profetas obtêm. É por isso que o texto diz, observe o versículo 3, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus... O que é que o Senhor Deus está fazendo quando aquele milagre aconteceu? O Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Esse versículo 3 já quer que a gente pontue duas questões aqui. Primeiro, que o sucesso da ação de um falso profeta, presta atenção nisso, provém do Senhor. Entenda isso. Quando um milagre acontece, quando o sucesso de alguma igreja acontece, não tenha dúvida que Deus está envolvido nisso. É isso que indica a leitura da frase seguinte: porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. A construção hebraica desse texto nos indica que é Deus que está fazendo com que aquilo aconteça. Mas você percebeu de quem que ele está fazendo acontecer? De um falso profeta. Você não pode dizer, mas Deus não sabia, coitadinho, ele foi enganado, ele achou que o homem tinha boas intenções. Não! Ele conhece o coração do falso profeta e ele, Deus, usa o falso profeta para que aquele milagre, aquela situação aconteça, o sucesso aconteça. É assim que a gente vê nas falsas religiões evangélicas. A Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Plenitude do Trono de Deus, Sara Nossa Terra e igrejas desse tipo, dessa laia. Quem está fazendo o que está fazendo ali no meio deles? Deus! Eu não tenho nenhuma dúvida, o texto de Deuteronômio é muito claro. Deus está fazendo isso. Do mesmo jeito que ele está fazendo em outras religiões. Do mesmo jeito que o milagre acontece dentro do Espiritismo. E quem fez aquele milagre? Não foi o diabo. A gente tem um negócio de achar que é o diabo que tem. Não, irmão, entenda, o diabo não tem poder para fazer milagre. O diabo não tem poder para curar absolutamente ninguém. Nós estamos falando de leis físicas que somente o Criador pode mexer. Isso é teologia bíblica. Somente Deus controla o que Ele criou. O diabo não tem poder para fazer isso. Infelizmente, muitos olham para a história de Jó, acham que ali é o diabo. Eu não vou ter tempo para explicar isso a você, mas procura lá no Google um artigo meu, quem é Satã no livro de Jó. Não é o diabo. É um anjo da corte celeste que Deus usa para executar esses propósitos dele. Uma vez dando aula em Araraquara, o rapaz, após entender esse texto, ele veio profundamente quebrantado. Porque ele havia sido espírita durante muito tempo, ele teve um problema muito sério no joelho. E então falaram para ele de um médium no Rio de Janeiro que fazia cirurgias espirituais, e ele foi lá. E o médium fez a cirurgia espiritual e o cara ficou curado. Algum tempo depois ele conheceu o Evangelho, aceitou Jesus Cristo. Aí ele caiu na besteira de abrir a boca com um desses pastores ignorantes que não estudam a Bíblia e foi falar dessa experiência e o pastor disse: olha, tem uma maldição na tua vida. Você tem que quebrar essa maldição porque você fez a cirurgia espiritual, você é do diabo, o diabo que te operou lá. E esse rapaz, quando entendeu isso, aquela noite foi uma noite de libertação para o coração dele. Porque ele sabia que Deus é que tinha feito aquilo na vida dele, ainda que por um meio estranho. E foi por meio daquele meio estranho que depois ele ouviu o testemunho de Jesus e se converteu de fato. O que Deuteronômio 13 está nos dizendo é que não existe esse negócio de milagre, prodígio, que não proceda de Deus. E então eu vou ver isso não é só nas falsas igrejas evangélicas. Eu vou ver isso no Espiritismo, eu vou ver isso na Umbanda, eu vou ver isso em várias religiões que creiam em milagres. Até no João de Deus aqui em Abadiânia. O que você precisa entender é que quem age e torna real os sinais e prodígios é o próprio Deus. Agora talvez a questão seja por que ele faria isso? Esse modo de Deus agir não tornaria mais confusa a situação de discernimento?
Não, é por isso que o versículo acrescenta: não ouvirás, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Por que o Senhor Deus torna real o anúncio de sinais e prodígios de falsos profetas? Por que Ele torna ministérios bem-sucedidos com inúmeros enormes de pessoas? Para provar o coração das pessoas. E novamente aqui é uma palavra hebraica muito própria, que é a palavra massá. Essa palavra que foi traduzida por provar, ela implica em submeter alguém a um teste. E a ideia é testá-lo para a vida ou para a morte. Quando algo anunciado em nome de Deus acontece, mas contraria a clara revelação da palavra de Deus, Deus apenas está submetendo o coração dos infiéis, que acham que são fiéis, à prova, a fim de que seja estabelecida a justiça do Senhor ao condená-los e a impiedade dos homens que preferem seguir e servir ao que é conveniente aos seus corações ambiciosos, em detrimento de obedecerem às determinações da palavra de Deus. Por que Deus tem realizado milagres nesses meios todos? Apenas para revelar que Ele é justo e verdadeiro, e que aqueles que creem nessas coisas são ímpios que vivem segundo as conveniências do seu coração. Nada mais do que isso. A aprovação no teste, ela está atrelada à obediência à voz do Senhor. Ou seja, a obediência da lei do Senhor, conforme nós vimos em 12:32. O teste visa tornar visível a quem nós amamos. Visa tornar visível as bênçãos que queremos receber de Deus, ou o Deus que é doador dessas bênçãos. Quem servimos? As bênçãos que queremos, ou aquele que pode nos dar ou não bênçãos? Se forem as bênçãos em si, ouviremos o falso profeta, que se baseia na realização dos sinais e milagres. E se for o Senhor Deus que desejamos, que amamos e queremos, nós vamos ignorar totalmente o sucesso das ações dos falsos profetas. Ignoraremos os seus ensinamentos falsos e cumpriremos o que diz o versículo 4. Observe o versículo 4. Ele diz: andareis após o Senhor vosso Deus. A Ele temereis. Lembra o que é que tinha na igreja primitiva? Primeira coisa, temor do Senhor. Se você anda após o Senhor, ou seja, em obediência a Ele, a ideia de após Ele está à frente e você vem fazendo os passos dele, você não vai desviar o seu caminho. Se você anda após o Senhor, você vai temê-lo. E então você guardará os seus mandamentos, você ouvirá a sua voz, e a Ele você servirá, e a Ele você se achegará. Mediante a obediência do quê? A palavra. Não é mediante a voz louca de alguém que acha que ouviu Deus falar. Não é mediante a instrução de alguém que teve um sonho e disse: olha, Deus falou comigo. A palavra do Senhor é clara, para que nós não tenhamos que nos valer de subterfúgios baratos, perigosos ao nosso crescimento. Agora, o mais legal é o que diz sobre o falso profeta. O texto não esqueceu desse miserável. Ele disse que ia acontecer, e aconteceu. E o ministério dele prosperou. Amém? Ou não amém? Nesse caso é não amém, mas prosperou. Versículo 5, olha agora e diz pra gente: sabe esse profeta, o sonhador, esse cara que fez o milagre acontecer, que fez o prodígio se manifestar, sabe esse cara aí, esse falso profeta, ele seja morto. A construção hebraica é muito clara: mate. Mas Senhor, ele fez o milagre. Mata. Mas e o milagre? Mata. Por quê? Observe a razão do Senhor. Pois ele pregou
rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Qual foi a rebeldia? Ensinaram uma falsa palavra que não é a palavra de Deus. É dar uma instrução que não está na lei do Senhor. Essa é a rebeldia, porque todas as vezes que alguém te ensina a palavra de Deus e não há fidelidade na exposição, no ensinamento dessa palavra, essa pessoa na verdade está pregando rebeldia para o seu coração, para você se rebelar contra Deus. Não é à toa que na Universal você vê campanha do tipo: meu nome é revolta. Não é à toa que nessas igrejas Universal, Mundial, Plenitude, todas essas que têm pervertido o Evangelho, o ensinamento é: eu não aceito, eu não termino, eu não sei o quê. Você está entendendo o problema? O que eles estão ensinando? Rebeldia. E Deus diz: mata esse profeta. Oh, bons tempos aqueles, irmãos. Irmãos, é óbvio que nesse caso eu estou brincando, porque se a gente examinasse algumas coisas da nossa vida, nós também já teríamos sido apedrejados. Esse é apenas um dos exemplos. Mas a gente não teria esse problema. Ok, esse texto de Deuteronômio, ele é extremamente importante para você compreender a heresia do pragmatismo. Não é porque algo acontece ou dá certo que Deus está provando. Antes, pelo contrário. É certo que estamos sendo provados e não aprovados. É certo que o Senhor está revelando o que se passa em nossos corações e os deuses que têm controlado os nossos corações. Novamente, observando Deuteronômio 13, nós sabemos que o modus operandi de Deus revelar a sua palavra é a própria Escritura Sagrada, da qual o Senhor requer obediência. Pois por meio dela, e somente por meio dela, somos julgados aqui nessa vida e no dia do juízo. No dia que você se deparar com o Senhor Deus na hora da tua morte, Ele não vai perguntar quantas experiências você teve com Ele ou não. Ele vai perguntar quanto você obedeceu a palavra dele. A palavra dele é a vara de medida no dia do seu juízo. Por isso é importante que você a conheça. E mais do que isso, é importante que você a pratique. Agora é óbvio que nós sabemos que só praticaremos se o Espírito Santo trouxer o nosso coração ao Senhor. Esse ensinamento que nós temos em Deuteronômio 13, ele é reforçado em Mateus 7, 22. Rapidamente pegue a sua Bíblia. Jesus reforça esse ensinamento nesse texto. Mateus 7, versículos 22 e 23, falando dos falsos profetas. A partir do versículo 15 ele começa a mostrar como nós identificamos. A primeira questão são os seus frutos, versículos 15 até o versículo 20. Agora o que é interessante é como o falso profeta distorce o que Jesus falou aqui, para ele não ser achado. Se você observar, Jesus estava falando do fruto da árvore. Aquele que está atrelado a uma árvore só pode dar aquilo que é próprio daquela árvore. Ele não estava falando de crescimento numérico. Ele não estava falando de milagres. Ele não estava falando de sinais. Ele estava falando do caráter. Ele diz: como você sabe quem é o falso profeta? Olhe para o caráter dele. Se o fruto que ele demonstra não é a minha imagem, a imagem do Filho de Deus, é falso profeta. Somente isso, não 21, Jesus começa a falar disso. No 22 ele diz que no dia do juízo muitos vão te dizer: Senhor, Senhor. E eles vêm com cara de piedade. Eles vêm com aquela cara deslavada, como se fossem homens santos. Porque a palavra, a expressão Senhor, Senhor, é o hebraísmo que nós temos dentro do Novo Testamento. Quando uma palavra se repete no hebraico, ou no Novo Testamento em grego, que é o que nós chamamos de hebraísmo, isso visa indicar a ideia de um reforço daquele conceito. Então esses caras não chegam lá dizendo apenas Senhor. Eles vêm com aquela cara piedosa: Senhor, Senhor. E dá até para imaginar o Valdemiro chorando com aquele chapéu de cowboy que ele tem, né? Aquela cara de piedade dele. E dizendo para Deus: olha, Senhor, no teu nome eu profetizei. E olha para cá, eu fico imaginando Jesus lá. No teu
eu expeli demônios. E no teu nome eu fiz muitos milagres. E duas coisas Jesus coloca aqui que são interessantes. Nunca vos conheci. Tinham cara de piedade. Faziam as coisas acontecer. E nunca foram conhecidos de Jesus. Segunda coisa, Jesus olha e diz: apartai-vos de mim. Ou seja, fiquem longe da minha presença. Se nós estamos falando que isso está acontecendo no dia do juízo, significa inferno. É por isso que eu gosto do texto de Lucas, porque em Lucas diz assim: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Lucas é assim, que nem eu. Veja quando Jesus diz assim: ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Toma, desse jeito. Porque não tem acordo com esses caras. E Jesus é muito claro sobre esse assunto. Se não bastasse, por fim, eu quero que você olhe 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus desmanda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que Deus enviou a operação do erro, uma operação que se manifesta por meio de poder, se manifesta por meio de sinais e prodígios da mentira, que são enviados pelo próprio Deus, a fim de que os homens que não acolheram o amor da verdade deem crédito à mentira. O que é que Deus quer que os homens experimentem? A cegueira. Porque vocês não amam a verdade. Vocês amam o poder, vocês amam os sinais, vocês amam todas essas mentiras. Então eu quero que vocês permaneçam cegos. A fim de quê? A fim de que esses homens sejam julgados. Deus não faz questão de abrir os olhos desses homens. Deus os mantém cegos para a sua própria condenação. Se você está entendendo isso, eu acho que você já entendeu que o sucesso de um empreendimento em nome de Deus, um testemunho de se ter ouvido a voz do Senhor, sempre será mentiroso quando ele subverte o modus operandi ordinário de Deus falar. Sempre que não for respeitada a forma ordinária do Senhor Deus nos ensinar a verdade, qualquer homem que abra a boca, invertendo todas as coisas, será mentiroso. Ou seja, aquele que não respeitar a santa, perfeita, infalível, inerrante e plenamente suficiente palavra escrita de Deus para o seu povo. Quando o misticismo e o pragmatismo roubam as Escrituras como única fonte da revelação de Deus, nossa imagem de Jesus Cristo se mostra imperfeita. Ela se mostra distorcida e totalmente distante da verdade. Assim, nós criamos um falso Cristo, segundo os interesses dos nossos corações, e cultuamos a nós mesmos, projetando-nos de forma idólatra naquele que é o único e verdadeiro Filho de Deus, Jesus, em quem toda a revelação da divindade se autentica. Tendo compreendido isso, que o misticismo e o pragmatismo nos impedem de conhecer de fato Jesus, nos impedem de compreender o modus operandi genuíno. Então nós queremos examinar no próximo sermão o que significa quando o escritor de Hebreus diz que ele falou aos pais pelos profetas. E ali está a única forma de conhecermos Jesus, e conhecendo Jesus, conhecermos o próprio Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Eu quero lhe desafiar a trazer o seu coração submisso à palavra de Deus.
aquilo que ela ensina, aquilo que ela exige de nós, e não aquilo que nós queremos que seja a verdade. Senhor, nosso pedido é que o Senhor converta o nosso coração a Ti, para que amemos a palavra que o Senhor um dia nos revelou nas Escrituras, e tenhamos essa palavra como a única fonte da verdade que orienta todo o nosso ser. Ajuda-nos também a compreendermos essa palavra, para que a compreendamos o Senhor, e compreendendo o Senhor, vejamos a beleza do Teu Filho, que nos revela o Senhor na sua plenitude. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, pois se o Senhor assim não o fizer, continuaremos na cegueira. Como crianças agitadas por ventos de doutrinas seremos levados, e longe de Ti nós estaremos. Santifica-nos. A Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.